Convido você, meu amado irmão, a abrir a palavra de Deus lá na carta de Tiago, onde temos procurado expor já há alguns domingos, carta de Tiago, que fica depois de Hebreus. Tiago, capítulo 2, meu querido irmão e minha querida irmã, a partir do verso 14 ao verso de número 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Vamos todos juntos o 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Pode sentar, amados. Pai bendito, nós já oramos aqui algumas vezes, pedindo a Tua graça, pedindo o Teu perdão, louvando o Teu nome, e mais uma vez nós suplicamos de que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração pela Tua palavra, que o coração de cada um de nós esteja manso para ouvir a Tua voz, que todos nós venhamos ser fiéis à Tua palavra. Tira da nossa mente, do nosso coração, ó Deus, tudo aquilo que é do homem, pecador, mas aquilo que é do Senhor, santo, perfeito, maravilhoso, que o Senhor possa impactar o nosso coração, não para sermos e ficarmos emocionados, não para chorarmos, mas para vivermos mais a vida cristã, como agrada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é um texto aparentemente complicado. Ele aparentemente é tão complicado que a carta de Tiago, Lutero, ele, num tempo, ele considerou essa carta, sabe como que ele chamou essa carta? Você que é estudioso, ele considerou essa carta como uma carta de palha, que não tem valor algum. Ah, pastor, mas o senhor pegou pesado aí, hein? Leia a história, meu querido. Leia a história da igreja. Mas depois que o Espírito Santo, de fato, trouxe um renovo na vida desse homem, depois que ele se converteu, de fato, a Cristo Jesus, a visão dele para com a carta de Tiago mudou. Tanto é que ele tem textos, comentários teológicos baseados na carta de Tiago. É porque realmente Tiago, querido, já tenho dito aqui para os irmãos, ela é uma carta profundamente prática. Ela é teológica, porque tem assuntos teológicos aqui, tanto é que ele fala de fé e fala de obras, fala de justificação,
fala de santificação. Tudo isso tem a ver com teologia, com doutrinas que abrangem toda a Escritura, toda a palavra de Deus. Você vai ver que a questão da fé, a fé, queridos, é uma doutrina-chave no cristianismo. O pecador é salvo pela fé. Você vai ver isso lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, que você vai ler claramente dizendo assim, olha, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Paulo falando sobre isso. Depois Paulo ainda lá no capítulo 1, verso 17 de Romanos, capítulo 1 de Romanos, verso 17, Paulo vai trabalhar profundamente essa questão de fé, de crer. Ele vai logo no início da sua carta dizer o seguinte, que o justo viverá ou vive pela fé. E lá o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, verso 6, ele vai dizer para nós o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima de Deus se faz necessário crer que Ele existe. Em Hebreus, queridos, capítulo 11, nós encontramos a galeria da fé, em que homens e mulheres creram em Deus, viveram e morreram pela fé. O que é fé? Nós falamos tanto de fé, queridos, você fala tanto de fé, você mesmo crê em Jesus Cristo. O que é fé, queridos? De maneira simples, amados, fé é a confiança de que a palavra de Deus, ela é verdadeira, não importando as circunstâncias que passamos. Não são as circunstâncias que definem a fé que eu tenho em Jesus Cristo. A confiança que nós temos na palavra de Deus. Agora, você deve estar pensando, pastor, mas eu só falei um texto onde Tiago está falando que obras, ela é profundamente importante, o senhor está falando da fé, por que o senhor leu esse texto aqui? Meu querido, assim, olha, Tiago, ele fala da fé, e ele fala da fé de uma maneira muito parecida com o apóstolo Paulo. Há uma discussão muito grande, teológica, né? No meio teológico, de que Paulo é contra o que Tiago diz e que Tiago é contra o que Paulo fala. Paulo fala da fé e Tiago fala das obras, que sem as obras o homem não tem uma justificação diante de Deus. Há uma gama de situações nesse sentido. Quero pensar um pouquinho com vocês, queridos, a questão da fé morta. É isso que Tiago trabalha com a nossa vida e para a nossa vida. A partir do versículo 14, verso 17. Quais são, queridos, as características de uma fé morta? Tiago vai dar essa resposta para nós. É uma fé que não desemboca em vida santa, queridos. É a fé morta, isto é, a fé morta, ela está divorciada, sabe do quê? Da prática de uma piedade. O que é piedade? De uma vida de fato religiosa. Daquilo que eu creio. Daquilo que eu professo. Domingo passado falamos um pouco sobre essa questão, porque Tiago está continuando a falar do mesmo assunto. Se entrar um irmão na igreja, que nós conhecemos, e ele é uma pessoa maravilhosa, perfeita, é um nome muito 10 aqui na sociedade, ele entra aqui nessa igreja, e nós recebemos ele aqui, olha, senta aqui, ou vem cá, senta aqui junto comigo, e chega uma pessoa muito pobre, talvez um indigente, entra na igreja, e ele normalmente vai sentar lá atrás. Eu tenho certeza que alguns irmãos vão ou para a esquerda, ou para a direita. Isso é pecado. Ah, pastor, mas ele vai estar cheirando mal. O problema é dele, você também cheira mal. Fica 3 dias sem tomar banho para você ver o que acontece. Você pode ser a maior bonitona que seja aqui na igreja. Fica 3 dias sem tomar banho para ver o que acontece, minha filha. Seu marido quer te ver longe. Sai fora, vai tomar banho primeiro, minha filha. E você também, marmanjão. Está achando o quê? Queridos, Tiago é muito prático nessa questão. Agora, ele continua falando sobre essa questão.
da prática da vida cristã. A fé morta, queridos, além dela desembocar numa vida sem ser santa, sem santificação, é uma fé meramente intelectual. A pessoa, isto é, a fé intelectual é da seguinte forma, queridos, é a pessoa que consente que tudo que a Bíblia fala é verdade, mas essa verdade não transforma a vida dela. Ela continua sendo aquele crente imaturo, talvez nem criança em Cristo, durante 20 anos, 30 anos. No versículo 14, Tiago pergunta: pode acaso semelhante fé salvá-lo? É uma pergunta de Tiago, que precisa de resposta. Quando Tiago usa a palavra semelhante, queridos, ele está falando da seguinte forma: de um certo tipo de fé, ou seja, a fé apenas verbal em oposição à fé verdadeira. A fé morta, queridos, além dela desembocar, dela não ter uma vida santa, além dela ser meramente intelectual, é uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento. Essa fé, ela é ineficiente, diz Tiago. Ela é inoperante. Ela não produz nenhum resultado. Em outras palavras, ela tem sentimento, mas não tem ação prática na vida cristã, queridos. É uma fé sem nenhum valor, ela é inútil. Olha lá o versículo de número 20, olha lá. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é o quê? A palavra inoperante aqui é inútil, não tem sentido. Ela é inoperante. Agora, ela acaba sendo uma fé incompleta. Tiago diz que a fé sem as obras, ela está incompleta. O verso 22 vai nos ajudar sobre isso. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé foi consumada no caso de Abraão. As obras, queridos, são a evidência da fé. Somos salvos pela fé para o quê? Para boas obras. Paulo fala isso na carta aos Efésios. Fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Agora, vamos trazer isso para a nossa vida. Para agora, queridos. Quando vêm as provas, quando você, nós passamos por provas, quando nós passamos pelas circunstâncias difíceis na nossa vida, qual tem sido a nossa reação? Como é que eu tenho reagido? Você deve responder isso diante de Deus, pela fé que você tem em Cristo Jesus. Quando eu passo pelas provações, eu me lembro do reverendo Heber de Campos Júnior, quando esteve conosco o fim de semana passado, sexta e sábado, uma das coisas que ele disse sobre a pandemia que nós vivemos bem grave, 20 e 21, né? 2020 e 2021, eu me lembro de uma expressão que ele usou aqui, bem interessante, que Deus nos deu oportunidade nessa fase da igreja, falando da igreja de Cristo Jesus, né? De nós mostrarmos para esta sociedade brasileira a fé que nós temos em Cristo Jesus. E a igreja não fez isso. E aí eu me lembro muito bem da expressão que ele usou. E a igreja se lascou. Verdade, queridos. Por isso que muitas vezes nós tomamos muito cuidado, queridos, para a nossa fé, ela não ser apenas uma fé intelectual. Há pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse de fio a pavio. Grande coisa. Mas e a vida? E a prática deste Gênesis a Apocalipse, como ela está? Como ela é? Ela é uma fé
viva, ela é uma fé edificante, ela é uma fé que abençoa os outros que estão em minha volta, ela adora a Deus. Como é que está? Tiago faz a gente pensar sobre isso. Tiago é claro, queridos, em afirmar que a fé sem as obras está morta. Verso 17 vai falar sobre isso. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E uma fé morta, queridos, não salva ninguém. Essa fé intelectual, inútil, incompleta e morta, não salva ninguém. Ortodoxia sem piedade. Ortodoxia. Eu creio plenamente, teologicamente, doutrinariamente, mas a minha vida prática, ela está totalmente divorciada daquilo que eu prego, daquilo que eu ensino, daquilo que eu leio nas Escrituras. Isso é ortodoxia sem piedade. Sem a prática, sem a vivência, produz morte, não vida. Segunda lição. Primeira é de que uma fé morta, ela desemboca em vida, ela não desemboca em vida santa, é uma fé morta. Segunda lição, é interessante, olha o que aqui Tiago diz, versículo 19. Vamos ler juntos? Você está com a Bíblia aberta aí, ou com o seu celular aberto nesse texto? Olha lá, vamos juntos ler o verso 19, vamos lá. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem, o quê? Já pensou? Amados, segunda lição é que até os demônios creem e tremem. Por quê? Algumas razões. A fé morta, queridos, é uma fé que atinge apenas o intelecto. A fé dos demônios atinge o intelecto e as emoções. Não esqueça que demônios são espíritos maus, são seres. Nunca esqueça isso. Não são fantasmas. São anjos caídos. Anjos que lá na eternidade que nós desconhecemos, eles caíram, se rebelaram contra Deus. Nunca esqueça isso. Esses demônios, esses espíritos malignos, eles creem e eles tremem. Por quê? Os demônios têm um estágio mais avançado, queridos, de fé que muitos crentes. A fé dos demônios não é apenas intelectual, mas também emocional. Eles creem e tremem. Crer e tremer, queridos, não é uma experiência salvadora. Você não conhece uma pessoa salva pelo conhecimento que adquire, nem pelas emoções que demonstra, mas pela vida que vive. Há muitos pregadores, há muitos líderes de algumas igrejas, de algumas denominações, que apelam muito para as emoções das pessoas. Eu já fui muito questionado como pastor, por que eu não faço apelo depois das pregações? É muito simples, queridos. A própria pregação que você faz já é um apelo. Ou você concorda pelas Escrituras, ou você rejeita. Ponto. É só isso. Podemos aqui fazer apelos e atingir as emoções das pessoas. Ô, meu irmão, como podemos fazer isso? Não devemos. É só nós pedimos aqui para os pessoal que toca aqui muito bem, por sinal, os irmãos, no momento específico do sermão, eu combinar com eles aqui, olha, naquele momento, eu vou pedir para vocês assim, ó, toca aquelas músicas assim, de Deus, aquelas que atingem a alma, que a pessoa vai ficar bem emocionada. E aí eu vou aqui dar um grito aqui, vou falar de uma maneira tão preciosa, que o pessoal, alguns vão cair aqui. É isso que as pessoas estão fazendo aí fora. Muitos estão fazendo isso. Estou exagerando. É o que você está vendo. Agora, crer e tremer, queridos, não é uma experiência salvadora. Você não conhece uma pessoa
salva pelo conhecimento que atinge nem pelas emoções que demonstra, mas pela vida que vive. Não sou contrário às emoções, não, queridos. De vez em quando aqui o pastor chora. E eu tenho, muitas vezes, me controlado para não chorar, porque tem a achar gente que eu estou doente. É verdade. Tem crente que nem pensa nesse negócio, achando que o pastor é profissional, tem que pregar a palavra, acabou, morreu aqui, vamos embora, segunda-feira para casa. Não, queridos. Muitas vezes Deus atinge de tal maneira muito mais a mim do que você. E a luta que eu tenho muitas vezes aqui para não chorar diante de Deus é muito grande. Para que você não seja atingido pelas minhas emoções, mas pela palavra de Deus, pela pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Emoção não salva ninguém. Eu não sou contra emoções, de forma alguma. Essa semana mesmo, com a minha esposa, nós choramos bastante pela perda de uma pessoa muito especial. Foi muito especial para nós, como um filho que faleceu com infarto, 45 anos. Alguns irmãos aqui conheceram ele, o Cidinho. Emoções são muito fortes. Não sou contra emoções, mas pregar a palavra de Deus, nós temos que tomar muito cuidado para não levar emoções para as pessoas, emoções erradas, mas a palavra de Deus. É isso que Tiago está mostrando aqui. No que os demônios creem, queridos? O Wiersbe, um teólogo, ele responde a essa pergunta dizendo da seguinte forma: primeiro, em que os demônios creem? Presta bem atenção nisso, que o que ele fala tem sentido. Os demônios creem que Deus é um só. Os demônios creem na existência, sabe de quem? De Deus. Segundo, os demônios creem na divindade de Cristo. Os demônios corriam para ajoelhar-se diante de Cristo para adorá-lo. Olha lá em Marcos, capítulo de número 3, verso de número 11 e 12. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 11 e 12. Olha lá. Também, os espíritos imundos, os demônios, quando viam quem? Jesus. Prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Olha o verso 12. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Mas eles se ajoelhavam. Eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam. Eles criam. Eles sabiam quem era Jesus. Eles se prostravam aos pés do Senhor Jesus. Terceiro, os demônios creem na existência de um lugar de penalidades eternas, queridos, que em outras palavras a Bíblia chama de inferno. Eles sabem que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Eles sabem que o inferno é destinado para todos aqueles cujos nomes não foram ou não forem encontrados no livro da vida. Por isso que eu e você, como igreja, nós precisamos pregar a palavra de Deus para aqueles que foram eleitos por Deus, possam ouvir a voz do bom pastor, Jesus Cristo. Mas eles só vão ouvir a voz do bom pastor. Não é você falar da sua experiência em primeiro lugar, mas é você falar sobre Jesus, o que Ele fez na sua vida e o que Ele pode fazer na sua vida. Quem sabe você nessa semana tem esse privilégio de falar para alguém a respeito desse Jesus tão maravilhoso que nós adoramos e louvamos o tempo todo. Eles não negam, queridos, os demônios, a existência do inferno. Olha o que diz Lucas capítulo 8, verso de número 31. Queridos, eu estou colocando essas questões porque Tiago trabalha essas questões e nós precisamos refletir e pensar nesse momento sobre esse assunto. Lucas capítulo 8, verso de número 31. Então, olha lá.
Eu vou ler e você apenas acompanha na sua Bíblia. A cura, aqui vai falar da cura de um endemoniado Gerazeno, versículo 31 apenas. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Só para que você compreenda esse texto e lembre claramente desse texto, o verso 28 diz assim: e quando viu a Jesus, a pessoa que estava endemoniada, quando viu a Jesus, diz o texto, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Isso aqui é a única vez que você vê Jesus falando com um capeta, viu, queridos? Tá? Perguntando o nome. Não põe microfone lá para falar, não, para fazer entrevista, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele uma pessoa. Tinha uma legião de demônios. Daí, no verso 31 que eu li, rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. E eles permitem, Deus pediram para que Jesus o permitisse para que eles fossem numa manada de porcos que estavam indo, que é o que eles merecem, daí para pior. Eu estou dizendo isso, queridos, porque Tiago vai trabalhar para nós dizendo que os demônios creem que Cristo é o supremo juiz que os julgará e os lançará no inferno. É o que a Bíblia ensina. Os demônios sabem que terão de comparecer diante de Cristo, o supremo juiz. Eles creem no julgamento final, queridos. Eles creem que todo joelho se dobrará diante de Cristo, que Paulo fala lá em Filipenses. Entretanto, os demônios eles estão perdidos, eternamente perdidos. Uma fé meramente intelectual e emocional, queridos, coloca-nos apenas no patamar dos demônios. É isso que Tiago está dizendo. Tiago, ele não brinca com coisas tão graves que a vida espiritual, a relação com Deus e a minha relação com você, a sua relação uns com os outros. Tiago fala de uma maneira muito séria. Amados, a terceira lição, Tiago vai falar da fé salvadora. Primeiro é a fé morta, depois a fé dos demônios e agora a fé salvadora. Está tudo nesse texto, verso 20, lá do verso até o verso de número 27 ou 26, como o texto vai trazer para nós, e você vai ver essa realidade que Tiago traz para a nossa vida. Verso 26, né? Do versículo de número 20 ao 26. Como Tiago descreve a fé verdadeira, queridos? Primeiro, a fé salvadora, ela está alicerçada em quê, queridos? Na palavra de Deus. Olha o que ele diz aqui no verso de número 20. Queres, pois, ficar certo ao homem sensato, que a fé sem as obras é inoperante? Aí ele vai dar o exemplo de Abraão, a palavra de Deus. Vai dar exemplo da prostituta Raabe, a palavra de Deus que está lá no Antigo Testamento. James Boyce diz que o primeiro elemento da fé salvadora é o conteúdo intelectual, expresso como doutrinas básicas do cristianismo. A questão intelectual não está errado, queridos. Uma das coisas que Cristo traz para a nossa vida, e Paulo vai trabalhar isso nas suas cartas, é que o crente deve ser um crente que estuda a palavra de Deus, que usa a mente. Porque nós cremos, mas esse estudar, esse ler a palavra de Deus, isso que nós estamos fazendo aqui, queridos, precisa desembocar numa vida de santidade.
numa vida prática, amando as pessoas, não dependendo das circunstâncias. Tiago cita 2 exemplos, Abraão e Raabe, 2 pessoas totalmente diferentes, queridos. Abraão, diz a palavra de Deus, que se tornou amigo de Deus, né? Raabe, membro dos inimigos de Deus. Abraão, um homem profundamente piedoso. Raabe, uma prostituta. Abraão era judeu, fazia parte do povo de Deus. E Raabe era uma gentia. O que eles tinham em comum, queridos? Ambos, eles confiaram em quê? Na palavra de Deus. A fé salvadora, queridos, envolve todo o ser humano. A fé morta toca apenas o intelecto. A fé dos demônios toca o intelecto e as emoções. Mas a fé salvadora atinge a nossa mente, as nossas emoções e atinge a nossa vontade. Isto é, a mente entende a verdade, o coração deseja a verdade e a vontade age com base nesta verdade. Que você conhece, que eu conheço, que nós procuramos viver essa verdade o tempo todo, que é um desafio para a vida do crente em Cristo Jesus. Então, queridos, a fé salvadora está alicerçada na palavra de Deus. A fé salvadora envolve todo ser humano, mente, emoções, intelecto, tudo. E a fé salvadora conduz ao quê? A ação. Tiago cita, novamente aqui lembrando, 2 exemplos de fé que produziram ação. Primeiro, o exemplo de Abraão. Lá em Gênesis capítulo 15, verso 6, diz que Abraão creu e isso lhe foi o quê? Imputado, foi jogado, né, na conta para a justiça. Ele era profundamente devedor diante de Deus, mas por ele ter crido e ter agido da forma como ele creu, foi imputado justiça. É o que Deus fez isso na pessoa de Jesus Cristo na nossa vida. Por isso que todas as vezes, quando Deus olha para a vida da igreja, já disse isso aqui várias vezes, nunca esqueça isso, meu querido irmão. Quando Deus olha para você, quem é que Ele vê? Você, bonitinho, santarrão? Não. Ele vê o sangue de Cristo derramado em seu lugar. É isso. Mas eu preciso constantemente buscar uma vida de santidade. É um desafio para a nossa vida em todo o tempo, queridos. Gênesis capítulo 22, verso 1 a 19, nós não vamos ler aqui, estou apenas citando, mostra a obediência de Abraão ao oferecer o seu filho para Deus, crendo que Deus poderia até o quê? Ressuscitá-lo. Quando Deus fala com Abraão para oferecer o único filho que ele tinha, que era Isaque, com Sara, não esqueça isso, o único filho, filho da promessa. Você acha que quando ele pega os seus escravos e vão para um monte, juntamente com Isaque, segundo os estudiosos, deveria ter cerca de 14 para 16 anos, era um adolescente. Ele já sabia de muita coisa. Ele sabia o que era sacrificar. Talvez a pergunta que mais temia Abraão foi a pergunta que Isaque fez na caminhada até o monte do sacrifício. Pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas cadê a oferta? Qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá para si, meu filho. Queridos, imagine, é importante isso, meu querido irmão. Imagine esse homem, já bastante idoso. Deus pede para ele, você vai me oferecer o seu único filho. Creio eu que no coração de Abraão, quando Deus fez isso,
ele já havia matado Isaque. Por amor a Deus. Ao ponto de amarrar esse rapaz. Ao ponto de quase matá-lo. Quando Deus brada do céu e diz: Abraão, Abraão, não faça isso, porque eu sei que você teme o meu nome. E você não negou o seu único filho. Amados, esta obra, esta fé que Tiago está dizendo. Eu não posso dizer que eu creio em Deus e não agir de acordo com as Escrituras. Numa sociedade desesperada de luz, de salvação. E você é esta luz. É o que Jesus Cristo disse. Vós sois o quê? A luz do mundo e sal da terra. Pelas obras ele foi justificado, Abraão, diante dos homens, e a sua justiça foi demonstrada. A fé do patriarca Abraão foi demonstrada por suas obras. O segundo exemplo de Raabe, queridos. Ela creu e agiu. Como que ela creu? Quando aqueles espias chegaram na casa dela, e ela disse: olha, Deus, por intermédio do meu povo, vai vir aqui e vai destroçar a cidade. Ah, não, o que é isso? Vocês estão fora da casinha, de jeito maneira. Quem são vocês? Foi isso que ela respondeu? Queridos, diz o texto que ela creu. E qual foi a obra dela crer neste Deus maravilhoso? Que Deus iria, de fato, condenar aquela cidade. Ela escondeu os espias, levou lá para cima, ó, fiquem aí escondidos debaixo de uns materiais de comida, fica aí. Vieram as pessoas responsáveis, soldados, perceberam que entraram lá estranhos e viram, e procuraram, e ela falou: olha, eles devem sair por outro caminho. Por outro caminho. Eles não estão aqui. Salvando a vida desses espias. Esta é a boa obra que ela fez. Tanto é que os espias disseram: olha, você vai colocar um lenço vermelho na sua janela, de que quando os soldados virem, a sua casa não vai ser atingida. Só que tem uma coisa, Raabe: quem estiver fora da sua casa vai morrer. Ela creu. Essa mulher depois ela vai fazer parte, sabe do quê? Da descendência de Cristo Jesus. Raabe, queridos, ela creu e agiu. Ela ouviu a palavra de Deus e reconheceu que estava em uma cidade condenada. Ela não somente entendeu, intelecto, a mensagem, mas seu coração foi tocado, lá em Josué capítulo 2, verso 11. E assim fez alguma coisa, protegeu os espias. Lá em Hebreus é falado sobre ela, capítulo 11, verso 31. Ela arriscou sua própria vida para proteger os espias, queridos. Mais tarde, ela fez parte do povo de Deus, lá em Mateus capítulo 1, verso 5, e tornou-se membro da genealogia de Cristo. Isso é graça que opera através da fé salvadora, queridos. Para terminar, a conclusão e ao mesmo tempo a aplicação para a nossa vida. O apóstolo Paulo diz que do mesmo jeito que somos destinados para a salvação, somos também destinados para o quê? Para as boas obras. Ele vai falar isso lá na carta aos Efésios. Segunda aplicação e conclusão. Se a ordenação é determinativa, queridos, no caso da salvação, também o é no caso das boas obras. Terceira aplicação. A salvação é só pela fé, que não está só, queridos,
Uma fé viva se expressa por obras, ou seja, uma vida que traz glória a Jesus Cristo. E por último, a exortação do apóstolo Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 5, Paulo vai dizer o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, que Deus tenha misericórdia da sua vida, e que a fé que temos na pessoa de Cristo Jesus possa, de fato, desembocar numa vida santa, numa vida que venha glorificar a Jesus, numa vida de boas obras, não para a salvação, mas para demonstrar que eu sou salvo e eu preciso glorificar a Deus por intermédio das minhas obras. Que Deus nos abençoe. Amém?